Fala, amores e amoras, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Amém, amém, amém. Minha gente, vamos lá. Tamo rumo a 5 mil inscritos para a da escolha de vocês e a 3 mil inscritos, uma surpresa muito legal. Não, eu não trago jogador amado em 3 dias, eu não tiro o jogador da sua cabeça, coloco no seu time, ó. Eu não faço o seu time ser campeão. Mas eu preciso que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem os sininhos. Não te custa nada, me ajuda muito. E o YouTube agradece, eu também. Minha gente, hoje temos um negócio muito legal aqui no canal. Pera aí. Quero ver quem vai adivinhar. Ah, vocês vão adivinhar pelo título. Sim, minha gente. Hoje temos Copa Verde 2024. Vou explicar rapidinho aqui como funciona. A Copa Verde tem uma primeira fase, que é eliminatória, jogo único. Ali vão passar 8 times, passou, já tem 8, já tem as oitavas de final, entendeu? Sim, uma fase eliminatória, depois já temos as oitavas de final. E aí temos o seguinte, a Copa Verde tem uma fase eliminatória, onde são 8 jogos e só passa uma equipe. Por exemplo, eu numerei para vocês os jogos, eu vou falar numerando os jogos, porque são 8 joguinhos, tá? O primeiro jogo foi um matar versus trem. Deu empate em 1-1 e nos pênaltis passou o trem por 4-2. O segundo jogo foi Ceilândia versus Real FC. Deu empate em 0-0 e nos pênaltis passou Ceilândia por 4-3. O terceiro jogo foi Porto Velho versus Anápolis, deu empate em 1-1 e nos pênaltis passou Porto Velho por 5-3, tá? O quarto jogo foi Real Noroeste versus Rio Branco. Deu vitória do Rio Branco por 2-1. O quinto jogo foi Águia de Marabá versus Rio Branco. Sim, tem 2 Rio Brancos, um de cada lugar, ok? E deu Rio Branco por 2-0. O sexto jogo foi o União Rondonópolis versus o Costa Rica do Sul Mato Grossense, tá? Deu vitória do União Rondonópolis por 4-0. O sétimo jogo foi Tocantinópolis versus Manauara. Deu vitória do Tocantinópolis por 2-1. E o oitavo jogo foi São Raimundo versus o Capital. Deu empate em 3-3 e nos pênaltis passou o Capital por 5-4. E aí nas oitavas de final foram 8 jogos também de partidas únicas, tá? O primeiro jogo foi Manaus versus Tocantinópolis. Deu vitória do Manaus por 3-2. O segundo jogo foi Goiás versus União Rondonópolis. Deu vitória do Goiás por 2-0. O terceiro jogo foi Cuiabá versus Porto Velho e deu vitória do Cuiabá por 5-0. O quarto jogo foi Paysandu versus Rio Branco e deu vitória do Paysandu por 3-0. O quinto jogo foi Amazonas versus Capital e deu vitória do Amazonas por 4-1. O sexto jogo foi Brasiliense versus Ceilândia. Deu empate em 0-0 e nos pênaltis passou o Brasiliense por 4-1. O sétimo jogo foi Remo versus Trem. Deu vitória do Remo por 3-1. O oitavo jogo foi Vila Nova versus Rio Branco. Deu vitória do Vila Nova por 1-0. As quartas de final tem ida e volta, tá? Já pra gente poder explicar. E o jogo de ida foi... O primeiro jogo foi Brasiliense versus Cuiabá, deu vitória do Cuiabá por 4-1. O segundo jogo foi Remo versus Amazonas, deu vitória do Remo por 2-1. O terceiro jogo foi Vila Nova versus Goiás, deu vitória do Vila Nova por 1-0. O quarto jogo foi Manaus versus Paysandu, deu vitória do Manaus por 1-0. O jogo da volta das quartas foi o famoso jogo 2, né? Foi
O primeiro jogo foi Amazonas versus Remo, deu empate em 2-2. O primeiro jogo foi 2-1 Remo. E o agregado ficou em 4-3 para o Remo. O segundo jogo foi Goiás versus Vila Nova, deu empate em 1-1. O primeiro jogo foi 1-0 Vila Nova, o agregado ficou em 2-1 para o Vila Nova. O terceiro jogo foi Paysandu versus Manaus. Deu vitória do Paysandu por 4-1. O primeiro jogo foi 1-0 Manaus, deixando o agregado em 4-2. E o quarto e último jogo foi Cuiabá versus Brasiliense, tá? Deu vitória do Cuiabá por 4-1. De novo, o primeiro jogo foi 4-1 para o Cuiabá, deixando o agregado em 8-2 para o Cuiabá. Os jogos das semifinais, o melhor jogo de ida e de volta pegou fogo, tá? Minha gente, o negócio aqui da semifinal foi melhor do que vocês podem imaginar. É muita coisa, gente, ó, é muita coisa. Mas, continuando a nossa Copa Verde 2024, o Paysandu versus o Remo deu empate em 0-0. O Vila Nova versus Cuiabá deu vitória do Vila Nova por 2-0. O jogo da volta da semifinal foi Remo versus Paysandu, deu empate em 1-1. O primeiro jogo foi 0-0, deixando agregado em 1-1. E nos pênaltis foi 4-3 para o Paysandu. O Cuiabá versus Vila Nova deu vitória do Cuiabá por 4-2. O primeiro jogo foi 2-0 para o Vila Nova, deixando o agregado em 4-4. E nos pênaltis foi 4-2 para o Vila Nova. Essas semifinais eu super recomendo vocês verem de novo, porque eu me diverti vendo, viu? Foi aquelas famosas finais de vale a pena rever de novo. O primeiro jogo da grande final já começou pegando fogo e foi daquele de vale a pena ver, rever, ter certeza que você viu de novo. Paysandu versus Vila Nova. Deu vitória do Paysandu por 6-0, gente. 6. O Paysandu não teve dó. Olhou, sorriu, o Paysandu estava fazendo gol. Você olhou, você não podia olhar pro lado, era gol do Paysandu. Jesus! E aí teve esse show. E o jogo da volta da grande final foi um outro show de vale a pena rever de novo. Porque todo mundo achou que o Vila Nova ia reagir. Ele reagiu. Né? Daí foi Vila Nova versus Paysandu. E deu vitória do Paysandu, gente, por 4-0. Então o Paysandu ganhou o primeiro de 6 e o segundo de 4-0. O primeiro jogo foi 6-0 para o Paysandu. O agregado ficou em 10. 10-0, gente. Para o campeão. Tá? Que foi em 2 jogaços de vale a pena rever de novo. Eu recomendo a vocês, tá? Assistam Copa Verde 2024, as 2 finais. Assistam! Vocês vão ficar doidos igual quem? Mas é isso, gente. Essa foi a nossa Copa Verde. Um grande beijo. Amo vocês demais. Vocês são fodásticos, incríveis e maravilhosos. Muito obrigada por tudo até aqui, por esse caminho que vocês estão traçando comigo. Beijo. Amo vocês demais. Agradecer também faz parte da oração. E a parte mais linda, e Deus ama. Amém.